Caros vascaínos, quero nesse momento me dirigir a todos vocês, me colocando junto com a indignação de tudo que aconteceu na Arena Joinville. Mudanças que aconteceram no que diz respeito ao policiamento, à garantia do nosso torcedor, à garantia do espetáculo em si, tudo isso culminou com aquilo que nós vimos e vivemos dentro daquele estádio. Cenas lamentáveis, uma reação, como muitos estão falando, mas uma reação inicial da torcida do Atlético Paranaense, nos que diz respeito a ir para o local onde estava a torcida do Vasco da Gama. Um ponto principal é com relação à segurança daquela partida. Eu acho e continuo a pensar dessa forma. Acho que a Polícia Militar deveria estar ali fazendo a divisão das duas torcidas para que tudo pudesse transcorrer de uma forma tranquila. Infelizmente, essa decisão, se foi tomada pelo Ministério Público ou pela própria Polícia Militar ou pela própria direção do Atlético Paranaense, é lamentável. Foi feito o jogo, tivemos esse problema, e o problema, claro, se acompanharmos desde o início a atitude da torcida do Atlético, que foi em direção da torcida do Vasco da Gama, e o torcedor do Vasco, no primeiro momento, foi colocado, ficou acuado dentro de um espaço menor, e aí teve um tipo de reação, de defesa. Eu sou contra a violência, não aceito a violência, não admito a violência, mas eu acho que, mais do que nunca, esse jogo não poderia, não deveria ter iniciado em razão de não termos uma segurança ou o policiamento adequado para a importância da partida, que tanto o Atlético quanto o Vasco da Gama, o Vasco buscando sair do rebaixamento, o Atlético buscando chegar à Libertadores. Seria um jogo tenso, seria um jogo disputado e que, infelizmente, a parte que compete ao mandante do jogo não teve a atitude que deveria ter no que diz respeito a garantir o nosso espetáculo. E ocorreu fatos que realmente eu, com todo o meu respeito, sou totalmente contra, mas que tem que se analisar e tem que se olhar. Por isso o Vasco, mais do que nunca, está tomando as decisões e buscando, através do seu corpo jurídico, defender a instituição, que ela está acima de qualquer um de nós, e é dentro disso que nós vamos lutar até o final. O final para que qualquer tipo de violência, coibir qualquer tipo de violência, de atitude extracampo, e que nós, mais do que nunca, torno a dizer, não compartilhamos, não aceitamos, não admitimos isso, não queremos isso. E é dessa forma que o Vasco vai se posicionar. Então, o que o Vasco busca, em cima de tudo, isso são reparos com relação àquilo que nós consideramos de suma importância para que o espetáculo, seja no jogo contra o Atlético, ou seja, em qualquer outra partida, que ela tenha a plena condição e segurança de ser realizada. Então, é nesse sentido que nós vamos e entramos com as medidas cabíveis e com o nosso corpo jurídico, no sentido de mostrar tudo que aconteceu, porque em muitas das vezes que a gente tem visto, mostra-se só a situação depois que os torcedores do Atlético pularam e foram em direção aos torcedores do Vasco,
que houve a reação por parte dos torcedores do Vasco da Gama. A instituição Vasco da Gama não vai, em momento algum, estar acompanhando ou estar unido a esse tipo de procedimento, a esse tipo de atitude. Pessoas do Vasco ficaram detidas. Se houve excessos por parte desses torcedores, tem sim que ser punidos. Agora, torcedores do Atlético também tiveram atitudes, como eu falei, iniciaram uma violência que poderia e que deveria ser contida desde o momento que se tivesse um policiamento dentro do estádio. Então nós vamos lutar até o final pelo nosso direito, tá? Que eu acho que é fundamental para que o torcedor do Vasco tenha consciência não só do posicionamento do presidente, mas de toda a nossa diretoria e de todos os nossos torcedores. Então, essa decisão, que eu torno a dizer, com relação, nesse primeiro momento, com relação à punição de perda de mando de campo, é uma situação que vai ser julgada e, no segundo momento, vai aí sim ser analisado o que ocorreu, o que aconteceu dentro daquela partida entre Atlético Paranaense e Vasco, lá em Joinville. Então é isso que eu tenho para falar para todos vocês, falar para o torcedor do Vasco. Nós estamos tristes e vamos lutar até o final para que esse reparo ele possa estar acontecendo, e com isso o Vasco vai lutar pelos 3 pontos, já que foi tirado, do meu modo de ver, a tranquilidade e o equilíbrio para que ele pudesse fazer o seu melhor para conseguir o resultado que nos interessava. É isso que eu tenho a dizer. Um abraço a todos.